Janaíne, obrigado. Colegas, vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 13 de janeiro de 2020. A pauta da tarde, antes deixa eu ver a questão de sustentações orais aqui, até 190. Tá. Nós não teremos nem sustentação oral e nem acompanhamento por parte de patrono em relação aos itens da tarde. É o seguinte, colegas, nós estamos com muitos processos na pauta, né? A semana inteira com muitos processos na pauta, e nós vamos fazer o seguinte agora à tarde, nós vamos dar prioridade aos processos que estão há mais tempo na pauta. Tem processos que retornaram na pauta por não terem sido julgados em reuniões anteriores, por falta de tempo, e estão há bastante tempo na pauta, então nós vamos dar prioridade a esses com uma temporalidade maior, e aos processos paradigmas, né? E aí, nesse caso, então, nós vamos iniciar, e vamos fazer um embargo de declaração de um processo de TR de dezembro. É uma questão bastante simples, vai ser convertido o julgamento de diligência, a turma concordar, que é o item 208. Fazemos esse item 208, aí fazemos o item 209, que é um paradigma, e na sequência vamos fazendo os processos com maior temporalidade, tá, que estão há mais tempo na pauta. Finalizando esses que estão há mais tempo na pauta, a gente volta, porque a pauta da tarde inicia no item 190. Finalizando esses processos, paradigmas, processos há mais tempo na pauta, e esses embargos que eu vou fazer agora, a gente volta ao início da pauta, o item 190, e damos a sequência, fazemos a sequência dos itens na ordem normal da pauta, tá? Então, vamos começar pelo item 208 da pauta, do contribuinte Atílio Carvalho Silva. O item 208 são embargos de minha relatoria. Na sessão de dezembro, após nós julgarmos esse processo, o recurso em relação a esse processo, a turma constatou que existe a possibilidade desse crédito aqui ter sido atingido pela decadência, se realmente restar confirmada a existência de pagamento antecipado. E aí, então, eu embarguei a decisão proferida por nós, para que a gente possa converter o julgamento de diligência e confirmar se há ou não o pagamento. Então, eu vou ler rapidamente aqui, é um voto bem curtinho, um relatório e voto curtinho. Vamos lá. Item 208, Atílio Carvalho Silva. Trata-se de embargos, declaração de iniciativa desse membro do colegiado, apresentado em face do acordo número tal, no qual restou consignada a seguinte ementa e dispositivo. Né? A ementa: a falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel inviabiliza sua exclusão da tributação do ITF. Aí a decisão ficou no acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão proferida no acordo embargado. Pois bem, quando da assinatura do acordo, identificamos a existência de omissão em relação a fato relevante sobre o qual a turma deixou de se pronunciar. A turma deixou de se pronunciar, o qual diz respeito à possibilidade de o crédito lançado, ou discutido, ter sido atingido pela decadência, pela regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, uma vez que refere ao exercício de 2010, tendo o lançamento sido certificado ao contribuinte somente em 20 de abril de 2015. Diante desse quadro, e com fundamento, acho que 65, parágrafo único, inciso 1 do RICARF, do regime interno do CARF, foram interpostos e admitidos os presentes embargos de declaração. É o relatório, tá? Então, eu conheço os embargos,
da omissão apontada, trata o processo de questão de trata o processo em questão de lançamento de imposto sobre a propriedade territorial rural referente ao exercício 2010, com a ciência ao contribuinte tendo ocorrida somente em 22 de abril de 2015, e com evidência, sim, o que evidencia, sim, a possibilidade de o crédito lançado ter sido atingido pela decadência. Todavia, nada a esse respeito chegou a ser dito na decisão embargada, restando, pois, constatada a omissão apontada, o que impõe o seu saneamento, que é o que se fará a partir de agora no presente voto. Inicialmente, vejamos que dispõe o CTN, eu trago ali o artigo 150 CTN e o parágrafo 4º, mesmo artigo. Por sua vez, a Lei 9393 de 96 traz a seguinte regra quanto ao momento fato gerador, né, o fato gerador do ITR é o primeiro dia de janeiro de cada ano. Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dia zacó no primeiro dia do exercício, no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde à data do seu fato gerador. No caso em tela, segundo a notificação de lançamento, o imposto lançado diz respeito ao exercício 2010. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse exercício teve seu início em 1º de janeiro de 2010, a ciência do lançamento ocorreu somente em 22 de 4 de 2015, consoante aviso de recebimento, se o recorrente efetuou o recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência. Desse modo, como o Instituto da Decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública que transcende os interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos, e considerando que o recorrente apurou R$10 de imposto a recolher em sua DITR, do exercício 2010, como não consta nos autos qualquer comprovante de recolhimento de ITR, propomos a conversão do julgamento de diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se houve recolhimento de ITR para o exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante, tela do sistema, no qual conste a data do recolhimento. Caso a RFB não localize em sua base de dados recolhimento de ITR para o exercício 2010, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, para que apresente um comprovante. Vou colocar um para aqui. Para quê? Para que informe se efetuou o recolhimento e para que apresente um comprovante. Isso. Após a diligência, os autos deverão retornar a esse conselheiro. Colegas, então, conversão de julgamento de diligência para confirmar se houve recolhimento antecipado. É um caso bem simples, né? Vocês que, inclusive, me alertaram para essa questão da decadência. Eu vou perguntar para todos, então, alguém diverge da conversão de julgamento de diligência? Eu diverjo em menor extensão. Você diverge, Luiz? Assim, eu voto pela diligência, mas em menor extensão. Tirando essa última parte, como já votei da outra vez, da notificação do contribuinte. No meu entendimento, tem que estar assistindo a Receita. Eu já votei assim nas outras vezes, né? Então, eu voto pela diligência, mas em menor extensão. Eu não cheguei a consignar no dispositivo da resolução essa informação de que você precisa, você acha que você só quer deixar registrado no vídeo que você, ou você faz... Tudo bem, se isso for dificultar a redação, não tem nenhum problema, fica registrado no vídeo só. Quer fazer uma declaração de voto? Não é necessário, não. É como eu já expliquei, sem querer tumultuar o entendimento que a turma já publicou, mas eu entendo que a gente está estendendo um contencioso onde ele não existe, sabe? A gente quer apenas saber se tem um pagamento. Mas eu voto pela diligência. Agora, assim, eu não sei, eu voto pelas conclusões, eu não sei assim, seria pelas conclusões. Eu não concordo com a diligência na dimensão que está sendo dada, eu concordo na dimensão menor. Eu recebi uns processos que nós mandamos aí, que a gente votou assim, e a resposta foi bastante satisfatória e conclusiva da Receita. Eram telas, inclusive, bastante ágil, a Receita foi bastante ágil
vieram 4 telas de sistemas, um deles, por sinal, eu não cheguei a trabalhar com ele na Receita, que é o Farol, e que, para mim, só bastava um, mas a Receita Federal mandou 4 sistemas, colocou do CCITR, do VIA, que é a Visão Integrada do Atendimento, do CIEF e do Farol. São 4 sistemas da Receita que monitoram recolhimentos. E em todas as 4, testou negativo, digamos assim, né? Em todos os 4, testou negativo. Nenhum dos 4 constatou pagamento. Então, não tem mesmo pagamento. E para mim, só caracteriza o pagamento se tiver no sistema da Receita. Nós já conversamos sobre isso, eu estou sendo... Agora, Luiz, isso aí você já explicou e é razoável, acho que é tranquilo. Agora, eu acho que o Márcio também identificou um erro esses dias aí. Eu tive um processo meu que retornou agora, que na informação, a Receita informou que não tinha pagamento. Se eu tivesse sido só pela informação, teria passado e não tinha pagamento. Se ela tivesse intimado o contribuinte iria ver que tinha pagamento. Aí quando eu vi a tela... Eu posso explicar. Foi no meu processo, lembra? Não, mas esse aí foi num outro meu já agora também. Aí já foi outro. É novamente outra situação. Então, se eu não tivesse olhado, eu vi a tela, porque quem respondeu na Receita confundiu o exercício de TR com o exercício de pessoa física, que é ano base e exercício. Então, respondeu mais ou menos no raciocínio da pessoa física. E aí veio a informação errada. Mas quando eu vi na tela, tinha pagamento. Então, eu poderia ter passado disso daí, não ter olhado a tela. Se eu tivesse intimado o contribuinte, certamente era uma segunda oportunidade de se conhecer. Não, mas aí, percebe, isso aí você tá reportando um erro da Receita. Se a tela veio e você fez a leitura correta da tela, por isso que a gente pede a tela. Porque, na verdade, a informação que a Receita vai dar, ela tem que estar conforme o sistema. Não adianta o sistema estar dizendo uma coisa e você está dizendo outra, que vale o sistema. Então, se ela coloca na tela e tem o pagamento, o que a Receita vai dizer, por escrito, digamos assim, naquela informação, é relevante. O importante é que você viu que tem. Nesse caso concreto que eu estou lhe dizendo, a Receita trouxe 4 telas. 4. Eu não tenho 4 telas. CCITR via CF e o Farol. São 4 sistemas que monitoram recolhimentos em diferentes momentos, né? Não precisava das 4, só precisava de uma. Então, quando eu vi as 4 telas, eu não li que a Receita escreveu mais, porque não precisava. As 4 telas já estavam dizendo se tinha pagamento, se não tinha. É só você consultar a tela. Você está reportando um erro assim, quase que, sei lá, da Receita, mas você detectou porque você viu a tela. Então, a tela já é fundamental, já deu a resposta a você. O que a Receita vai dizer é irrelevante. O importante é a tela que ela colocou. Tá certo. Colegas, então, em relação ao item 208 da pauta, do contribuinte Atílio Carvalho Silva, ficará assim: resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada nos termos do voto que segue na resolução. Ok? Esse o problema, assim, por exemplo, eu entendo perfeitamente o cuidado que vocês estão tendo. É bem necessário esse cuidado. Mas você vai abrir um contencioso dentro do contencioso, porque se ele traz um recolhimento que não está no chão da Receita, porque se tivesse a gente já tinha pego, e ele traz um recolhimento diverso, um recolhimento, sei lá, um erro de preenchimento de DAF, que não foi reconhecido pela Receita, vai se criar um outro contencioso, dentro do contencioso. E ele, que não se resolve aqui, diga-se de passagem, ele resolve diretamente com o fisco. Ok, Luiz. Tá. Colegas, agora vamos fazer o item 209 da pauta. O item 209 da pauta é um paradigma para os itens 210 e 211. 210 e 211. E o 212 também é paradigma. Daí entramos naquele do Gregório, 215, que são vários processos da mesma contribuinte que estão há bastante tempo na pauta.
Então, vamos fazer aqui rapidinho. O item 209, colegas, a Pau Agropecuária Aliança S.A. A Pau Agropecuária Aliança S.A., item 209. Ele será, como eu disse, repetitivo para os paradigma para os itens 210 e 211. Esse aqui, gente, eu não coloquei em amarelinho, destaque no relatório para simplificar aqui, mas eu vou fazer basicamente um resumo aqui, né? A questão aqui é ITR, tá? A questão é ITR. Vou ler só o primeiro parágrafo aqui. Por meio da notificação fiscal de lançamento, emitida em 29/8/2011, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário no montante de 71 mil, referente a ITR do exercício 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Córrego Espraiado, cadastrado na Receita Federal sobre o número tal, com área declarada de 562,1 hectares, localizado no município de São Mateus. Pulando, no procedimento de análise e verificação da determinação da documentação apresentada, a fiscalização solicitou documentação para o contribuinte apresentou, e aí, no procedimento de análise dessa documentação e das informações constantes na DITR 2007, a fiscalização glosou a área de produtos vegetais de 492 hectares, além de alterar o valor da terra nua declarado de 180 mil para o arbitrado de 804 mil, com base no valor constante no CIPT, com consequente redução da área utilizada pela atividade rural e o grau de utilização, com aumento do VTM tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando imposto suplementar de R$ 32.954, conforme demonstrado. O contribuinte apresentou impugnação, muitas alegações de impugnação. Ao julgar a impugnação, a primeira turma da RJ de Brasília concluiu por unanimidade de votos pela sua improcedência. O contribuinte, então, apresentou o recurso. Está em vermelho ali o número da procuração, que eu vou fazer uma conferência só. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte, por meio de sua advogada, interpôs o recurso voluntário de florestais, alegando em síntese: nulidade do lançamento por indevida desconsideração dos documentos apresentados pela recorrente acerca do VTN, nulidade do lançamento por vício formal, haja vista a ausência de intimação clara para a apresentação dos documentos comprobatórios do valor da terra nua, nulidade do lançamento por falta de fundamentação acerca da desconsideração do laudo de avaliação emitido pela Municipalidade de São Mateus, ausência de legalidade na utilização do CIPT, improcedência do lançamento por equívoco na determinação da alíquota do ITR, nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento da prova pericial, a multa fixada em 75% não possui fundamentação necessária, e impossibilidade de punição agravada por ausência de má-fé da recorrente. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo, porém não serão conhecidas das alegações de ausência de legalidade do CIPT e de falta de fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que não pré-questionada serve de impugnação, pois do contrário portaria em afronta ao princípio do duplo grau recursal a que está submetido o processo administrativo tributário. Quanto à alegação de impossibilidade de agravamento da multa, além de não ter sido pré-questionada, também restou ausente o interesse recursal, visto que não houve o seu agravamento, tendo sido aplicada tão somente a multa de 75%. Da alegada nulidade do lançamento. Alega a recorrente não tendo sido... Presidente, eu posso só fazer uma questão de ordem? Pode.
Esse agravamento chegou a confirmar se não houve em algum dos outros processos repetitivos? Não. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Eu nem baixei os repetitivos, sabe? Eu baixei só o processo principal, que o processo está comigo, né? Que foi distribuído para mim. E só fiz essa análise em relação a ele. Ó, vamos lá. Da alegada nulidade do lançamento. A alega recorrente não ter sido. Alega recorrente não ter sido notificada, apresentada de forma clara a documentação comprobatória do VTN, o que, em seu entendimento, importa em nulidade do lançamento por vício formal, contudo, mesmo assim, teria atendido integralmente o conteúdo da intimação, para a presença de documentos. Também alega a nulidade do lançamento por indevida demonstração dos documentos que apresentou em relação ao VTN, por indevida desconsideração dos documentos que apresentou em relação ao VTN e por falta de fundamentação acerca da desconsideração do laudo de avaliação emitido pela Municipalidade de São Mateus. Eu condensei nesse tópico aqui as nulidades. Pois bem, para melhor análise do alegado, vejamos inicialmente o que restou consignado na edição recorrida. Eu trago ali a edição recorrida, é melhor ler um pedacinho dela. A impugnante preliminarmente requer a nulidade da notificação pelo fato de que em nenhum momento teria sido instada a apresentar documentos que comprovassem as informações declaradas na DITR, de modo claro e objetivo, porque no termo de intimação, logo após relacionar os documentos, há a indicação do endereço para entrega da documentação e somente depois relaciona outros documentos. Alega é que é assim, gente, só explicar para vocês, tem duas folhas esse termo de intimação, uma folha e outra folha. Uma parte da relação de documentos está numa folha e a outra parte continua noutra folha. Aí no rodapé da folha tem o endereço da unidade lá, né? Ela alega isso, que uma parte dos documentos solicitados ficaram na outra folha, né? Alega também que a notificação padeceria de nulidade por falta de elementos comprobatórios dos fatos e constatações obtidas pela fiscalização, posto que alterações por ela empreendidas em face do arbitramento do VTN e da glosa da área de produtos vegetais não teriam o condão de confirmar ou não os dados declarados. Não obstante as alegações da requerente, intento a fiscalização para instância, que nós transcrevemos aqui, entende a adição para instância que a notificação do lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos que rege o processo administrativo fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4, e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada. O artigo 11 do Decreto 7235 assim dispõe. Daí eu trago ali o dispositivo. O contraditório no processo administrativo tem por escopo a oportunidade de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da legislação tributária, e dentro do prazo legalmente previsto, pode rebater de forma plena as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a sua versão, deixa eu puxar ali que ficou para baixo, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra eles. Assim sendo, ainda que na fase inicial do procedimento a contribuinte foi regularmente intimada, assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi regularmente intimada por meio do termo de intimação fiscal a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar a área de produtos vegetais declarada e o valor da terra nua, informados na DTR, não obstante entendimento em contrário da impugnante, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício. Em resposta, a interessada apresentou correspondência acompanhada dos documentos de folhas tais. A autoridade fiscal, após constatar que não foram cumpridas as exigências relacionadas no termo de intimação citado, decidiu pela emissão da presente notificação, glosando a área de produtos vegetais de 492 hectares e alterando o valor terra nua, instituído pelo CIPT, né, com base no CIPT,
o valor da terra nua, que passou de 180 mil para 804 mil. Estou separando aqui o valor do R-cifrão, do R-cifrão. No caso, não se sustenta o argumento de que a intimação para apresentar documentos comprobatórios da citada área e do VTN, não foi feita de forma clara e objetiva, porque o termo de intimação fiscal, logo após relacionar os documentos referentes ao cadastro do contribuinte e do imóvel, há a indicação do endereço para entrega dos documentos, e somente depois relaciona outros documentos, posto que na primeira página há a indicação expressa que a relação de documentos continua na próxima página. Ainda, mesmo que não houvesse essa indicação clara e objetiva, como o termo é composto de 2 páginas, não é crível que a contribuinte somente leu a primeira página, omitindo-se de ler a segunda. Desse modo, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados declarados pela falta de apresentação de documentos que comprovassem a área de produtos vegetais e o laudo de avaliação, para comprovação do VTN, contendo as exigências apontadas no citado termo, efetuou o arbitramento do VTN com base no CIPT, instituído pela Receita Federal, e glosou a referida área. No presente caso, a notificação de lançamento identificou as irregularidades apontadas e motivou de conformidade com a legislação aplicável às matérias, as alterações efetuadas na ITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na descrição dos fatos do Código Legal e no demonstrativo de apuração do imposto devido, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aí eu falo, de fato, compulsando os autos, note-se que o termo de intimação fiscal, folhas 4 e 5, é claro e objetivo ao relacionar os documentos solicitados. Inclusive, quanto ao VTN, esclarece que na falta de comprovação do VTN declarado, será arbitrado o seu valor com base no CIPT, nos termos do artigo 14 da Lei 9393/96. Nesse particular, conferimos conferimos o comando desse dispositivo. Nesse particular, conferimos o comando desse dispositivo. Daí eu cito ali o artigo 14, como se vê no caso de entrega da declaração com subavaliação do VTN, a fiscalização procederá de ofício ao lançamento do imposto devido, considerando o VTN apurado com base no CIPT, e tal procedimento poderia ser realizado mesmo sem a prévia intimação da recorrente, sendo esta, inclusive, a inteligência da súmula vinculante número 46, o lançamento, súmula vinculante CARF, né? O lançamento de ofício poderá ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo, nos casos em que o ofício dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Por sua vez, quanto ao laudo de avaliação, assim se pronunciou o relatório, descrição dos fatos do Código Legal, folha 76, que acompanha a notificação. A resposta ao termo de intimação, datada de 20 de junho de 2011, apresentou o laudo, apresentou o laudo de avaliação emitidos em maio, apresentou laudos de avaliação emitidos em maio de 2007 pela Prefeitura Municipal de São Mateus para efeito de recolhimento do ITBI, não obedecendo o que está especificado na norma da BNT. Vou colocar aqui em vermelho. E tal informação deve ser cotejada com o que constou no termo de intimação. No termo de intimação constou assim, fica o contribuinte intimado a apresentar laudo de avaliação do valor da terra nua, do imóvel emitido por engenheiro agrônomo florestal, conforme estabelecido na NBR, com grau de fundamentação e precisão 2, com anotação de responsabilidade técnica, enfim, tudo que foi solicitado no termo de intimação. Portanto, improcede a arguida nulidade do lançamento sob a alegação de 1. Falta de notificação clara para a prestação de documentos, e 2. Falta de fundamentação para a desconsideração do laudo, e 3. Sob o pretexto de ter sido indevida a desconsideração dos documentos. Do
alegado equívoco na determinação da alíquota do ITR. Alega a recorrente que a autoridade fazendária, bem como a DRJ, teria elaborado em equívoco ao aplicar a alíquota do ITR em 4,7% ao arrepio da legislação em vigor. Aduz que a fiscalização aplicou essa alíquota com base na tabela referenciada no artigo 11 da Lei 9393/96, ao ser considerado o imóvel como completamente improdutivo, com zero de área de produtos vegetais, o que se figuraria como um grave equívoco, uma vez que a Receita Federal teria homologado a área de produtos vegetais em relação aos exercícios de 2005 e 2006, tendo o imóvel 499,4 hectares utilizados na produção de cana-de-açúcar. Para a recorrente, é inaceitável a presunção adotada pela fiscalização de que a não apresentação de documentos comprobatórios do uso do imóvel, que sequer teriam sido solicitados diretamente, significaria a inexistência de qualquer utilização do imóvel. A recorrente ainda informa que o imóvel foi arrendado em 8 de fevereiro de 2008 para o plantio de cana-de-açúcar, carregando aos autos o relatório de posição geral de entrega de matéria-prima referente à fazenda Córrego Espraiado, o qual apontaria o histórico das colheitas, evidenciando a existência de cana-de-açúcar há pelo menos 4 anos. Desse modo, pede a recorrente a aplicação da alíquota de 0,15% prevista na citada tabela da Lei 9393/96. Ali eu trago a tabelinha ali, ó. Pois bem, a recorrente havia declarado uma área de produtos vegetais de 492 hectares, tendo a fiscalização solicitado em relação a essa área a apresentação dos seguintes documentos. Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os documentos abaixo referentes à área plantada no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. Então, o que ela solicitou? Notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito em caso de armazenagem do produto, contratos ou cédulas de crédito rural, outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais. Todavia, não foram apresentados documentos para comprovar essa área, razão pela qual foi procedida a sua glosa. A esse respeito, insta trazemos abaixo o seguinte excerto do julgado ACO. No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 492 hectares, entendo que a mesma não cabe ser restabelecida por falta de prestação de documentos hábeis para sua comprovação, mantendo a glosa efetuada pela fiscalização, que foi efetuada pela falta desses documentos. Nessa fase, a requerente informa que desde 8 de 2 de 2008, o imóvel encontrava-se arrendado para a sociedade empresária Infinity Itaúnas Agrícola S.A., conforme documento de folha 192 e anexo de folhas 193 e 194, e que antes era ela própria que cultivava em parceria com outras sociedades empresárias do plantio e da colheita de cana-de-açúcar, que cuidava, né, do plantio e da colheita de cana-de-açúcar, conforme relatório de posição geral de entrega de matéria-prima referente à fazenda Córrego Espraiado, que apontaria o histórico das colheitas. Pois bem, inicialmente é de se ressaltar que a declaração, as folhas tais e anexo da citada sociedade empresária arrendatária do imóvel não é documento hábil para fins de comprovar a utilização de uma área de produtos vegetais de 499,4 hectares, como lá informado. Isso porque ela é referente a um período posterior, no caso 8 de 2 de 2008, ao ano base exercício do lançamento, que é 2006, né? Janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006. Exercício 2007, para fins de comprovação da utilização da área de produtos vegetais. Também não cabe acatar os documentos acostados aos autos de folhas tais para fins de comprovação da área de produtos vegetais declarada, porque não há como identificar a dimensão da área correspondente aos cortes e plantios de cana-de-açúcar no ano 2006, posto que esses documentos estão desacompanhados de laudo técnico ou outro documento que identifique a real dimensão das áreas referentes a essas operações, não obstante constar que algumas delas
foram realizados no ano 2006, especificamente as folhas tais. Assim, em que pese o objetivo aventado pela contribuinte, entendo que os documentos trazidos aos autos são insuficientes e inconclusivos para que se proceda nessa instância o restabelecimento da área de produtos vegetais declarada ou o acatamento da área pretendida. Conforme se observa, agora eu digo, a decisão recorrida foi clara ao apontar que o arrendamento efetuado em 2008 não se mostra suficiente para comprovar a área de cultivo existente em 2007. Exercício 2007, né? Eu vou colocar aqui 2006, na verdade. 2006. Porque ele tinha que comprovar o cultivo em 2006, porque se refere ao exercício 2007. E nem mesmo... Deixa eu colocar em vermelho aqui, só para confirmar depois. E nem mesmo o relatório denominado Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima folhas tais. Então, referente aqui. Deixa eu colocar em vermelho para ver o que é isso aqui. Uma vez que não se mostra conclusivo quanto à dimensão da área supostamente cultivada e não está acompanhado de um laudo que suprisse tal carência. Com o recurso, a recorrente carregou aos autos cópia simples de um documento denominado Relatório de Rendimento Talhões Fazenda de folha 295, confira. Então ele trouxe apenas esse documento aqui, basicamente esse documento aqui, com recurso. Contudo, esse documento também não se mostra conclusivo o suficiente para demonstrar a suposta área cultivada com cana-de-açúcar. Primeiro porque traz uma área total de 160,75 hectares, bem inferior à área declarada, 492. Em segundo porque faz referência a plantio em 2002 e corte em 2006, o que parece não corresponder a cultivo de cana, e, novamente, nenhum laudo técnico foi apresentado. A recorrente também apresentou, com o recurso, um relatório denominado Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima, folhas tais, porém, tal relatório diz respeito aos anos de 2007 e 2008, mas não o ano 2006. Aí aquela frase que eu uso sempre, né? Pondere-se que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria a recorrente o ônus de afastamento de prova robusta e inequívoca contra essa presunção, que não ocorreu. Essa presunção, fazendo a devida demonstração, comprovação, da área cultivada de cana-de-açúcar em 2006. Porém, não o fez, mesmo sendo aparentemente fácil a apresentação de provas nesse sentido, pois se houve o cultivo e venda de cana plantada de 492 hectares em 2006, o mínimo que se espera seria a apresentação de notas fiscais de compra de insumos referentes ao cultivo ou à venda da produção, ou da venda, notas fiscais de compra dos insumos ou da venda da produção. E não cabe aqui a presunção de que foi cultivada em 2006 com base em informações referente a anos anteriores ou posteriores. Não é como aquela história do eucalipto, né, que é uma árvore, né, que demora bastante tempo, às vezes dá para até aceitar, dependendo do que foi plantado. A comprovação da área cultivada deve ser demonstrada por meio de documento hábil e documentação por meio de documentos hábeis e idôneos, e referentes ao período de 1 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006. Hábeis e idôneos. Prova pericial, a recorrente alega nulidade de decisão de primeira instância por ter sido indeferido a prova pericial, contudo não merece abrigo. Para melhorar, eu trago aqui o entendimento da RJ. É aquela história, né? Quando há elementos nos autos suficientes para o julgador formar sua convicção, ele não acolhe a diligência. Quando ele necessita realmente de uma informação técnica que não está nos autos, que é o caso aqui, né?
Nota-se, pois, que a produção de prova pericial foi indeferida por ter se mostrado absolutamente desnecessária, haja vista que os elementos constantes nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Deni, eu sou um dos últimos aí, mas eu estava olhando o processo, eu baixei, porque me chamou a atenção esse documento que você falou. Documento de rendimentos, talhões, fazendas? Isso, documento de entrega na página, aqui no PDF da 256, referente ao ano de 2007, o exercício é 2006, no caso, né? Eu teria que fazer 2006. Aqui, ele demonstra a variedade de cana produzir numa área total de 424,01 hectares, tá? Só que é 2006, né, que teria que fazer a prova, não em 2007, no caso. Aqui está 2007, a área cultivada. E eu posso fazer um parêntese aí, Rafael? Pode, se lógico. A área cultivada de 2007 tem que prestar atenção, então, no repetitivo. Tá, porque é o seguinte, a cana, de fato, ele planta para colher dentro de um ciclo sazonal dela. Ela tem um período de plantio e um período de colheita, para pegar a época de chuva, tudo normal. Tá? Então, ela não é tão rápida, na verdade. Até porque depois tem a maturação dela, tudo. Só que nesse caso aqui, para esse tamanho de área aqui, obrigatoriamente, não vai ter, talvez, a venda da cana-de-açúcar no nome da pessoa, do contribuinte proprietário da área. E, geralmente, a usina produz, colhe e vende a produção. Ela presta um relatório, que é onde ela distingue, ela pega a área, então, por exemplo, aqui é a área total, ela faz os mapas de acordo com plantio e variedade, até porque não planta a variedade X, Y, Z, tudo aqui, você planta por quadros separado, entendeu? Então, vem esse mapa, vem a produção de cada tipo de cana aqui, e viria um relatório anual da prestação de conta, até por ter o efetivo pagamento. Tá? Então, eu vou te dar para corroborar com o teu voto, seria, eu entendo que se apresentasse o contrato de arrendamento, sim, sim. Um mapa de plantio, você planta por quadrantes, vamos falar, e o relatório de fechamento anual, porque a usina presta conta de quanto que ela colheu, até porque o contrato prevê, ainda que fosse parceria rural, ela vai prever X toneladas hectares, entendeu? Uma média. Ela tem uma média de expectativa de colheita, mas abatendo custo de produção, manutenção, ela vai ter um efetivo pago ao parceiro. Isso vem no relatório de fechamento, isso ele teria. Ele não vai ter, o contribuinte aqui não vai ter nota de venda da cana, muitas vezes, mas ele teria o relatório, tá? Então, eu te acompanho. Tá certo. Aqui eu percebi que faltou comprovação, ele traz só essa cópia desse relatório de rendimento aqui. Eu não sei, se eu fosse, não sou fazendeiro, nunca tive uma área assim rural, mas se eu tivesse uma fazenda e plantasse essa quantidade, eu ia ter documentos que comprovassem que teve, mesmo que eu tivesse arrendado, como você falou. É uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica, é uma SA, ela tem que ter esse controle. Alguém tem que ter esse controle, né, se for utilizada a terra com esse fim, né? Bem, colegas, mais alguém gostaria de fazer um comentário? Só aproveitar em relação a isso, mesmo que tenha arrendado, a lei prevê o seguinte, que ela pegue os documentos com o arrendatário. Ela pega a comprovação. Eu já falo. Mas tem que comprovar, né? É que eu falo, se você pegar a menor área que possa plantar soja, ou cana, ou engorda de animal, você vai fazer separado por tipo de raça, histórico de data, você vai fazer por tudo, você tem que acompanhar tudo isso. Se você coloca um animal de raça Nelore e um Angus aqui, você tem todo um processo dele de tempo de engorda, ganho de peso, perda de peso, tipo de pastagem, tudo isso interfere na alimentação dele. Entendeu? No plantio de cana, se ele planta mais de uma variedade de cana, tá? Obrigatoriamente ele separa os quadros que são, até por causa do período de colheita, do que precisa ser feito, adubagem, tudo isso é diferente. Numa área de soja, onde você planta soja, vamos falar, numa área de
de 120 hectares, você plantou soja. Dependendo do excesso da chuva ou da falta de chuva, algumas regiões dentro de uma propriedade dessa que é pequena, pode ter nascido melhor ou pior. Quando você faz o replantio da área que nasceu pior, você planta uma variedade de soja que o período de crescimento dela e secagem é menor do que da primeira, para você colher próximo da mesma área, entendeu? Então isso teria o controle, se não do proprietário que arrendou a área, mas de quem toca a área, entendeu? Isso tem nota sobre a propriedade. É porque você hoje só compra produto constando no cadastro da propriedade rural. Então não tem como fugir do produto. Certo. Então, eu acho que é uma prova que não seria difícil de fazer, e daí não foi feita, não teve documentos, então eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Apenas houve a gravação. Oi? Apenas que não houve agravamento em nenhum dos outros repetitivos. Só para. Tá. Eu pesquisei os outros processos. Perfeito. Gregório, você quer falar? Em relação ao arbitramento do VTN pelo CIPT, fato, inclusive, questionado de forma expressa pelo contribuinte, eu não estou identificando aqui nos autos se foi observada a aptidão agrícola. A tela que tem aqui do CIPT é um pouco diferente do que normalmente a gente está acostumado a visualizar. Está na folha 71 do e-processo, e pelo menos nessa tela aqui não tem informação de aptidão agrícola. Agora, no corpo do lançamento não tem nenhum? Não, também na notificação não tem, não. Deixa eu ver. E não tem a tela CIPT, pelo que eu corri o olho também, não tem a tela CIPT consultada. A tela que tem, que teoricamente é do CIPT, é um formato um pouco diferente do que normalmente a gente está habituado a ver. Está na folha 71 do e-processo. O nome diz extraído do CIPT, né? Oi? O nome diz extraído do CIPT, isso é uma tela de malha. A gente já baixou o processo em diligência para substituir essa tela aqui uma vez. Porque aqui, na verdade, só tá o VTN médio, esse 1431 é médio, de TR. Mas foi considerado esse. No lançamento foi considerado esse. Se esse é VTN médio, e não foi observada a aptidão agrícola, então vou divergir do relator nesse ponto. Agora, Francisco, essa tela, já é um processo meu, acho que foi na reunião presencial, e a gente até viu assim na tela no momento. Essa tela é da Maia, do sistema Maia, essa tela aí. Ela é alimentada pelo sistema CIPT, lá, pelo outro sistema que tem lá no ROD, que eles chamam do CEP. Ele traz de lá essa informação. Ele é o espelho daquela informação daquela CIPT. Pois, não, Luiz, ela inclusive fala que foi tirado de lá. Agora, assim, eu não tenho certeza, que o que me parece é que não tem aptidão agrícola. E aí, esse valor é só o valor médio das DTRs. A gente já baixou um processo com uma tela dessa, mas ele não voltou para julgamento ainda. Não sei de quem foi a relatoria, não sei se foi minha, foi de alguém, mas eu não me recordo de ter voltado, até para a gente conhecer, quando ele anexar a tela do CIPT mesmo. Mas, olha só, o entendimento vai evoluindo e a gente fica seguindo. Mas seria importante essa tela CIPT agora, se está constatado que o lançamento foi pelo DTR médio? Porque isso ela não vai mencionar o lançamento. Aí onde está, por essa tela aí, o que me parece é que não tem aptidão, que aí é média de TR. O valor, só tem um valor aí que está na frente das médias de TR. Aí... Pronto, e o entendimento
é de que média de TR não vale. E o contribuinte Exato. questionou de forma expressa, com base no sistema CIPT. Média de TR Pra não mim tem, já tá. média de TR não tem aptidão, né? Agora, eu não tenho certeza se é isso. Eu estou falando, teve um processo que foi a diligência e não me recordo ele ter voltado com essa tela. Foi justamente para anexar a tela do CIPT. Eu não me recordo de quem foi a relatoria. Eu, nesse processo... Mas a minha dúvida quanto ao se houve ou não consideração do valor econômico das terras, nesse processo que você está falando, você lembra? Como é? Você lembra por que a gente pediu a tela? Assim, no processo, no lançamento, tinha alguma informação que foi o DTR médio, não tinha informação nenhuma, e a gente. Ou tinha uma informação que o valor econômico de terra não estava aprovado em si. Do lançamento eu não me recordo, não, Luiz. Eu não lembro se a gente analisou, não. Eu lembro que tinha essa tela aí. Nesse lançamento aqui, deixa eu olhar nesse lançamento, deixa eu olhar se nesse lançamento se fala alguma coisa. Porque nesse processo, inclusive, eu vou até mudar meu entendimento, assim, sabe? Eu estava. Um entendimento no sentido de seguir a turma na questão de não ter o valor econômico da terra, não ter a CIPT, e seu lançamento foi feito pelo ITR. Eu tenho um entendimento de que é bem bastante defensável, por sinal, de que essa informação deveria ser também reduzida pelo contribuinte, mas se você observar pela estrutura do lançamento, tá lá é um critério da regra matriz de lançamento, da incidência TR. Eu vou até mudar de posicionamento exatamente nesse voto. Eu estava esperando o primeiro voto desse CIPT para mudar. É porque, na verdade, Luiz, aí é arbitramento, né? Então, quem arbitra tem que provar de onde está arbitrando, né? Exatamente. Assim, na verdade, Francisco, tem assim, quem arbitra está arbitrando e quem fez também tem que ter algum parâmetro para ter feito, né? Mas aí, como ele é direto na regra matriz do incidência de terra, eu comecei a reanalisar isso. Eu vou acompanhar a turma nesse aspecto. Esse aspecto que o Gregório está dizendo aí é bem relevante. Gregório, eu vou acompanhar a sua divergência. Você vai divergir de você mesmo. Eu vou acompanhar a divergência do Gregório. Eu vou divergir do relator, tá? Não, tá certo, Gregório. Eu trouxe aqui a decisão da RJ. O contribuinte, nesse caso aqui, ele não questiona os critérios de apuração do VTN, sabe? Como aconteceu em outros processos ele só reclama do fato do contribuinte, da DRJ não ter acatado os documentos que ele apresentou para comprovar, né? Mas, de fato, a fiscalização, como vocês bem apontaram, na tela ali de folha 71, aquilo ali é valor médio, né, Francisco? Aquilo ali não é o VT, não é a aptidão agrícola. Se fosse a aptidão agrícola... Pois é, Dani, eu ainda estou com dúvida. Me parece ser, mas eu não tenho certeza. Por isso que o que eu estou falando, a gente não julgou o processo que retornou. Ou se julgou... A sugestão, então, no seu caso, é baixar em diligência para confirmar se foi considerada aptidão agrícola, é isso? A minha opinião seria. Mas já está dizendo que foi o DTR médio, Francisco, para quem vai baixar em diligência. Onde que está escrito médio? Não está, né? Está na tela aí. O Gregório viu aí. Está escrito médio? Pois eu não conheço esse sistema, né? Eu não sei os parâmetros de onde saiu isso aí, né? Eu sei que foi de Malha e pegou de lá, mas... Mas ele usou a expressão DTR médio? Eu não estou com o processo não, nessa tela de folha 71. Não, é uma tela diferente, ela não é aquela tela normal que a gente usa, não. O que comentou é que poderia usar, talvez a tela informasse o valor médio, mas ninguém conseguiu confirmar isso, não. É porque, normalmente, quando na malha ele considera o valor econômico das terras, ele coloca na descrição lá dentro do próprio... Agora, eu abri aqui a intimação e eu creio que realmente é o ITR médio mesmo, porque na intimação ele diz, apresentar o VTN 1º de janeiro de 2006 é preço de mercado. Aí, a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua com base nas informações do sistema de preço de terra, CIPT da Receita Federal, nos termos do artigo 14 da 9393,
pelo VTN do município de localização do imóvel para 1º de janeiro de 2006. Aí, valor do VTN para o município. Aí ele bota o único valor, esse 1.155,56, que é o valor que está apontando aí como sendo o valor médio das declarações. Eu acho que uma necessidade... Qual é o valor que você falou aí? Como é? Qual é o valor que você falou aí na intimação? Não, é que eu li o 2006. O 2007 é a mesma coisa, é 1.431,43. Isso. Foi esse valor que ele considerou no arbitramento. Tá. Tá me parecendo que é valor médio mesmo. Tá. Agora, só uma pergunta, Francisco, só para uma pergunta hipotética. Se ele não fizesse o arbitramento pelo DNT médio, como é que o fiscal deveria proceder? Olha, existe uma lei, a lei ela determina o seguinte, que a Receita ela deve articular com as secretarias estaduais e municipais para que levante o VTN médio dos imóveis do município por aptidão agrícola. Aí é lei, é ordem, é para todos. Aí não é convênio, é lei, determina. Não é aquele convênio que vai se entender do interesse de ambos. Aí é uma determinação, até porque o município tem interesse, né? O que eu imagino, eu numa situação dessa, o que eu faria? Quando você pega o VTN médio da DTR, você pega ali um VTN que foi declarado. Então, esse VTN pode ser de terra roxa, de sei lá, inúmeras coisas. Então, você compara situações distintas quando a lei pede por aptidão agrícola. Então, o fiscal deveria ter, já que não, se alguém falhou nesse circuito aí, ele deveria ter abrido diligência no município, ou na Secretaria Estadual, intimado para apresentar para aquela terra que o contribuinte apresentou que tinha lá. E aí ele faria o lançamento a partir daí. E considerando que o município não tem, porque tem muitos municípios que não têm essa informação. Aí volta do município dizendo, eu não tenho essa informação, o que é que o fiscal vai fazer? Atividade fiscal investigativa. Aí ele vai avaliar a situação no caso e vai pedir diligência, ir lá, sei lá, levantar alguma coisa, ou, em último caso, arbitrar por não ter. E aí vai cair, seria uma excepcional. Até não se sabe nem se ele não fez isso. Não sei, exatamente. É uma prova complicada. Agora, assim, eu estou querendo simplificar o meu próprio raciocínio, dizendo que a lei é muito clara, ela pede então, baixa isso. Mas você há de concordar que é uma situação meio complicada, porque os próprios municípios, muitos municípios, são 5 mil e pouco, né, no Brasil, 570. muitos municípios não têm essa informação, né? Não tem essa informação. Então, e quando, como você bem frisou, Francisco, há interesse no município, porque ele pega 50% da arrecadação. Então, se a parte interessada, não traz a informação, você nota que esses lançamentos eles vão cair todos. Se não tiver essa informação... A gente está derrubando porque está seguindo a lei, né? Não tem. Agora, convênio de cooperação. Você disse uma coisa aí que a lei diz que a Receita deve se articular. É a 9393, se você pegar ela diz o seguinte, ela diz no artigo 16 que a Secretaria Federal poderá celebrar convênio com o INCA, com a finalidade de delegar as atividades de fiscalização. Eu não estou vendo essa, porque eu estou achando estranho, assim, que uma lei determine que Não, ou é no Código Florestal. Eu sei que tem, eu não me recordo de cabeça, mas tem a previsão legal. Porque porque a aptidão está no Código Florestal, não está nem na 9393. Porque aí o artigo 14 remete para lá. É estranho que uma lei assim, uma lei ordinária, uma lei federal, obriga os órgãos federativos a se articular com a Receita, né? É isso que eu estou achando estranho, mas eu vou procurar aqui. Né? Se fosse uma lei complementar, tudo bem, mas uma lei ordinária dizer que os entes federativos são obrigados a se coordenar com a Receita, que soa meio estranho. Não, aí é o contrário, a Receita tem que pegar com eles. Bom, mas... Estadual ou federal, né? Ou municipal. Mas tudo se resolverá quando o VTN for... A apuração do VTN se equiparar ao PT, o valor venal do imóvel. Aí, já considerando um valor único, aí as nossas aferições de
de ITR se limitarão às áreas de, aquelas outras áreas lá de utilização, se limitará a definir o grau de utilização da terra. Que aí é bem mais objetivo isso aí. Agora, São Mateus é um município grande, né, rapaz? É no Espírito Santo, é um município norte do Espírito Santo, grande e desenvolvido. Pois é. São Mateus é um dos grandes municípios lá do Espírito Santo. Agora, olha o que está embaixo da tela aí, ó. Quando você tem onde é colocada a aptidão agrícola, tem uma informação embaixo. Não foi encontrado VTN médio para este município. Então, nem VTN médio foi o parâmetro? Qual foi o parâmetro? Não, é porque o médio da DTR ele fica na parte superior da tela, né? Aí ele tem o quadrozinho, tem a origem da informação, aptidão agrícola, valor médio, localização e solo. Valor médio por hectare. Aí aqui tem a informação, não foi encontrado VTN médio para este município. Então, no momento que ele botou essa tela aqui, eu não sei porque ele não botou a outra, mas o que eu estou entendendo é que não tem mesmo, porque tem informação aqui que não tem valor médio, ele não está na tabela de aptidão agrícola. Porque a gente pega aquele que tem aptidão agrícola, você vê uma tela semelhante a essa, do lado esquerdo, DTR, aí na frente o valor médio das DTRs, né? Aí embaixo, nessa tabelinha, aí vai lá, conforme o tipo do solo, o valor médio. E às vezes só tem um tipo, né? Às vezes só tem um tipo, inclusive. Isso, Não, mas quando só tem um tipo, tem aptidão, é aquele ali, né? Porque às vezes você... Sim. Se tem, você considera que existe. Aqui no município informou, ó, não sei se é porque é predominância ou... Bom, de alguma forma a gente não vai questionar isso, né? Mas nesse caso aqui eu retiro a diligência. A sugestão de diligência e vou tá. Colegas, ok, então, eu acolho, então, as considerações do Gregório. De fato, não houve arbitramento do VTN pela aptidão, levando em consideração a aptidão agrícola. Então, eu vou alterar o meu voto, em vez de negar provimento, eu vou dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua lei desde 2007, tá? E aí eu vou consignar no meu voto justamente o porquê disso, né, a questão da não utilização da aptidão agrícola, não consideração. Colegas, então, para o item 209 da pauta, da contribuinte APAL Cooperativa Aliança S.A., o meu voto dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais algum? Não? Francisco, como você vota? Correlator. Gregório? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Acompanho. Ana? Acompanho. Ok, colegas. Então, para o item 209 da pauta, da contribuinte APAL Agropecuária Aliança S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte em sua DITR 2007. Tá. Esse item é paradigma para os itens 210 e 211. Detalhe, eu vou verificar nos itens 210 e 211 se há aptidão agrícola, tá? Se tiver aptidão agrícola, aí eu vou ter que embargar depois o repetitivo, né? Mas daí eu vejo depois isso. Agora vamos fazer o mais um, que também tem dois repetitivos, daí passamos para o do Gregório, que é o item 212 da pauta. Item 212 da pauta. Acho que eu não coloquei lá para vocês, né?
Ainda não. Acho que está lá já, né? Bruno Luersen, SA Agropastoril. Ai, vamos ver se tem aqui VTN também. Um resumo só no relatório. Trata-se de notificação de lançamento emitida em face de apuração de ITR, referente ao exercício de 2008, mais multa de ofício e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Linda Vista 1, com área de 996,8 hectares, localizado no município de São José do Cerrito, Santa Catarina. Não tendo havido a fiscalização solicitou documentos, né, ao contribuinte, não tendo havido manifestação por parte do contribuinte e procedendo à análise e verificação dos dados constantes na DITR, a fiscalização glosou integralmente a área de pastagem de 996 hectares e o valor referente às culturas cultivadas e melhoradas e florestas plantadas de 400 mil, além de alterar a área rola terra nua declarado de 650 mil, arbitrando-se 2.691.000, com base no valor constante no CIPT. Disto resultando um imposto suplementar de tanto, conforme demonstrado as folhas. Presidente. Aqui a questão também do... Fala, Gregório. Sem querer interromper, mas já interrompendo, eu já tive a oportunidade de ler o seu voto, e aqui a gente está falando do caso de TR referente ao exercício de 2008, consciência do contribuinte no final do ano de 2013. Enfim, se for o caso de antecipação de pagamento, talvez o lançamento esteja fulminado pela decadência. 2008, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui no seu relatório, exercício de 2008, né? E a ciência do contribuinte em dezembro de 2013. 8, 9, 10, 11, 12, 13. É mais um daqueles casos que não... O voto em si ele é curto, realmente, mas tem essa questão da decadência mesmo. Que nesses votos antigos aqui que estavam, eu não estava fazendo a verificação de ofício da decadência. Colegas, de fato aqui é uma situação que... Abrindo aqui a notificação para ver, né, o que é que o contribuinte apurou. Eu vou fazer o seguinte, Gregório, eu vou tirar esse aqui com vista de mesa, só para eu confirmar se nos autos tem algum comprovante de pagamento para esse exercício, tá? Se não tiver, daí é o caso de baixar em diligência mesmo, para que a unidade de origem instrua os autos, então. No demonstrativo de apuração do imposto que foi lançado, a fiscalização informa, né, um valor apurado pelo contribuinte na DITR dele de R$ 975. Então, é um indício de que pode ter sido recolhido, né? Eu vou dar uma verificada aqui nesse
nesse processo aqui, vista de mesa, e aí eu trago, aí se for o caso de fazer resolução, eu já trago uma resolução, então. Então tá, colegas, o item 212, vista de mesa. Ai, ai. Tá, pista de mesa, daí a gente, acho que de repente sexta-feira de manhã a gente inicia o julgamento da sexta de manhã, porque talvez amanhã tenha mais alguma vista de mesa, a gente julga todas as vistas de mesa antes de começar a sessão do período da manhã. Vão ser essa vista, uma outra que eu pedi ontem, bem rapidinho de fazer, Então tá, item 212 está saindo com vista de mesa, os itens 213 e 14 são repetitivos. Agora, Gregório, vamos fazer o item, que horas são? Dá tempo. Item 215, Gregório. Se for o caso, não der, a gente faz um ou dois desses, dessa empresa, Gregório, daí fazemos intervalo e retomamos depois do intervalo, tá? Você vai seguir a ordem desses teus aqui, Gregório? Eu vou. Então, colegas, nós vamos fazer agora o julgamento dos itens 215, 16, 17, 18 e 18. Todos da mesma contribuinte, que é a CAP Administração e Participações Limitada. Item 215, pode começar então, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. No início do voto eu trato do objeto da autuação, e aí, se for o caso, havendo necessidade, podemos retornar ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório, trata-se do presente caso de notificação de lançamento com vistas de débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de preservação permanente, não comprovação da área de utilização limitada e não comprovação do VTN declarado. A contribuinte, conforme igualmente exposto em linhas acima, defende em síntese o direito à ampla defesa, a produção de prova pericial e análise da documentação apresentada, prescindibilidade de apresentação doada, existência de área de interesse ecológico, comprovação de 69,98 hectares de área de preservação permanente, comprovação de 213,5 hectares de área de utilização limitada, o valor da terra nua e vícios de ilegalidade na notificação de lançamento por ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e publicidade. Em sede de razões complementares do recurso voluntário, a contribuinte pugna adicionalmente pelo reconhecimento de 427,64 hectares de área de vegetação nativa de Mata Atlântica, afastada da tributação do TR com o advento da Lei 11.428, que acrescentou a linha E ao artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 9393. Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela contribuinte. Das preliminares, do direito à ampla defesa, produção de prova pericial, análise da documentação apresentada e vício de legalidade e notificação de lançamento. No que tange às matérias em questão, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do regimento eterno do CARF, não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro do seu voto do neste particular abaixo transcrito. E aí, dessa transcrição, eu vou começar aqui a leitura pelo terceiro parágrafo. A alegação de cesseamento de defesa não procede, pois, antes do lançamento, a interessada foi regularmente intimada para comprovar sua declaração. Foi deferido pedido de prorrogação de prazo e, embora não na quantidade de dias solicitado, o fato de haver tomado ciência dessa prorrogação, já quando vencido o prazo deferido, não é justificativo para se alegar anulação da intimação e ou do lançamento, mesmo porque foi apresentada documentação no prazo estipulado. Em relação à perícia, já estou na próxima página, não se pode conceber o uso de prova pericial para fins de suprir material probatório cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. E no caso que aqui se discute, é praticamente isto que se tem. Quer o impugnante, por via da prova pericial, sejam produzidas as provas que embasam as informações cujo ônus cabe a ele e pretende transferir ao fisco. Por outro lado, os documentos carreados aos autos já contêm as descrições
e conclusões sobre toda a matéria, componente do contraditório, como mais adiante será demonstrado, não havendo dúvidas sobre o seu julgamento. E aqui eu adiciono, por fim, ainda em relação à alegação da recorrente da ilegalidade da notificação de lançamento por ofensa a diversos princípios constitucionais, adicionalmente à fundamentação supra, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de ato administrativo, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal. A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da administração pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do Poder Legislativo competente, gozam de presunção de constitucionalidade, baixando sua mera existência para inferir sua validade. Sobre o tema, confira-se o enunciado de súmula CARF número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Então, por todo disposto, voto por negar provimento a recurso voluntário no que tange às matérias em análise. No mérito da área de interesse ecológico, a recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende que toda a área do imóvel, no total de 1.106,74,3 hectares, conforme laudo técnico, tratar-se de área de interesse ecológico, por estar totalmente inserida em área de proteção ambiental de Jundiaí, nos termos do Decreto Estadual 43.284 de 98. De fato, assim se manifestou a contribuinte. Desta forma, a área de qualquer APA é uma área de interesse ecológico e deve ser isenta da tributação, assim como a do caso presente, conforme amplamente e exaustivamente comprovado nos autos. Razão não assiste a recorrente neste particular. Nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas B e C da Lei 9393, a isenção pleiteada pela contribuinte está condicionada à comprovação do interesse ambiental correspondente ao respectivo imóvel, o que será declarado por meio de ato específico, federal ou estadual. Nessa configuração, vale trazer os ditames do supracitado dispositivo, os quais condicionam o gozo do citado benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva área, mediante ato específico. E aí a transcrição do artigo 10 da Lei 9393. Como se vê, para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico, tal como defende a recorrente, faz necessária a declaração de interesse ecológico mediante ato do órgão competente federal ou estadual. Não basta a comprovação, faz-se igualmente obrigatório ter a declaração em ato do poder público. Vale dizer, a área de utilização limitada de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestável para atividade rural, para fins de ITR, deve ser plenamente comprovada, além de se exigir que ato do poder público ou órgão federal ou estadual declare em caráter específico a referida área como de interesse ambiental, inclusive delineando a qual título. Não são admitidas declarações em caráter geral que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão recursal. De mais a mais, o laudo técnico por si só não pode transpassar o requisito declaratório exigido por ser cumprido pelo poder público. Aliás, o ato declaratório do poder público não é o ato, mas ato específico. Vê-se, portanto, que para a exclusão do ITR, apenas se aceita como área de interesse ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro da área declarada em caráter geral como de proteção ambiental, é necessário também o reconhecimento específico do órgão competente federal ou estadual para a área da propriedade particular, tem sua utilização limitada ou com restrição total de uso. Nesse sentido, o parecer do Ministério da Fazenda, número 22, de 97, nos seguintes termos abaixo transcrito. Neste contexto, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador diante do conjunto probatório conferido nos fóruns processuais, confortável com as ações da primeira instância, passo a adotar doravante com os mesmos fundamentos, aqueles fundamentos da decisão de bis, abaixo transcrito. Da área de preservação permanente. Neste ponto, defende a recorrente a existência de 69,98 hectares da área de preservação permanente, conforme o laudo apresentado. Todavia, falta interesse em recursar a recorrente neste ponto, tendo em vista que tal pleito já foi acatado pelo órgão julgador de primeira instância, e aí eu transcrevo a decisão de primeira instância. Nessa transcrição, no último parágrafo, diz que, entretanto, embora o laudo localizado informar 141,5 hectares de APP e o laudo atesta a existência de 69,68 hectares dessa área, dimensão esta que, aliás, se pretendeu na impugnação, sendo então possível reverter parcialmente a glosa efetuada para aceitar os 69,68 hectares de APP. Como se vê, o órgão julgador de primeira instância expressamente reverteu parcialmente a glosa efetuada por fiscalização, passando a aceitar os 69,98 hectares de área de preservação permanente, razão pela qual, inclusive, o julgador
O julgado em questão foi pela procedência parcial da impugnação. Da área de utilização limitada. No que tange à área de reserva legal, tem-se que a contribuinte defende a existência de 213,5 hectares desse título, embora tenha declarado na sua DTR 2003, ressalte 580 hectares de ARL. Sobre o tema, a DRJ, mesmo reconhecendo a existência da averbação junto à matrícula do imóvel da área em questão, manteve a glosa efetuada pela fiscalização em face da ausência de ata tempestiva apresentada pelo contribuinte. É o que se infere, pois, de certa baixa reproduzida, e aí o fundamento da DRJ para manter a glosa neste particular. Ocorre que, sobre a matéria, o enunciado de súmula CARF número 122 dispõe que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental. Dessa forma, tendo a recorrente comprovado a averbação da RL em data anterior ao fato gerador, a averbação da área de 213,5 hectares ocorreu em 2000, conforme se infere do registro chave 1 reserva legal, constante as folhas 196 a 198. Registro pela sua importância que o próprio órgão julgador de primeira instância já tinha reconhecido que a contribuinte logrou comprovar a averbação em questão, tendo mantido a glosa da área em questão apenas por ausência de ata tempestivo relativo ao período fiscalizado. Neste aspecto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, reconhecendo-se a área de 203,5 hectares a título de reserva legal. Do VTN. Neste ponto, a recorrente se limita a defender que o laudo de avaliação apresentado, ao contrário do quanto afirmado pela fiscalização, comprova o valor da terra nua declarada e está em total conformidade com os prescritos na NBR 14563 da BNT. E aqui, não tendo sido apresentada novos fundamentos, eu adoto também a decisão de primeira instância. O laudo apresentado não tem os requisitos, e aqui tem um trecho que diz assim, ó: neste item, a impugnante apenas afirma que o laudo foi elaborado de acordo com as normas técnicas da BNT e questiona quais os pontos que não estariam em conformidade. Este documento se mostra de fato ineficaz para modificar o VTN do lançamento. Entre as inconsistências encontradas, as principais são as seguintes. Aí diz aqui a DRJ. A. Embora conste o título da metodologia adotada para avaliação, apenas a referência da localização, identificação, quantificação e caracterização das áreas de uso, da utilização da imagem de satélite, entre outros elementos, mas não há demonstração de fato quanto à metodologia de apuração do VTN. B. Quanto ao critério de avaliação, apesar de mencionar valor de mercado, apenas define o que seria este critério, mas não apresenta nenhum valor, nenhum dado amostral, quando se necessitaria no mínimo 5 elementos relativos a negociações concretas de imóveis da região com as mesmas características em análise. C. Na sequência, em mais de 4 folhas, trata dos conceitos básicos de sensoriamento remoto, de suas categorias, dos métodos, do sistema de satélite, das bandas, entre outros temas, que em nada colaboram para o objetivo principal, que deveria ser o valor do imóvel. Apenas no final, disse repetir os valores declarados e determinou um valor tributável de terra nua de R$0, e no cálculo do imposto, apresentou os mesmos dados constantes da DTR para informar o VTN, sem haver demonstrado nenhuma pesquisa, nenhum dado concreto de negociação que possibilite validar o laudo, tais como certidão indicatório, pesquisa de jornais da época com oferta de imóveis similares na região, entre outros. Então, o fato é que o laudo apresentado não atende. Da área de vegetação nativa. Neste ponto, a recorrente defende que as áreas cobertas por florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei 11.428, que acrescentou a linha E ao artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 9393. E acrescenta que, se foi promulgada a Lei 11.428, que acrescentou a linha E ao artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 9393, onde ela prescreve que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, foram afastadas da tributação pelo ITR, tais áreas devem ser não tributáveis, pois sua aplicação a fato pretérito à sua edição encontra respaldo no artigo 106.2c do CTN. Neste contexto, pugna pelo reconhecimento da área de 427,64 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica em face dos dispostos legais à Lei 11.428. Razão não assiste a recorrente. De fato, conforme pontuado pela própria recorrente,
A letra E do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9393, foi incluído pela Lei 11.418, o que significa dizer que este tipo de área passou a ser não tributável somente a partir do exercício seguinte à publicação da referida lei. Dessa forma, não há como prosperar tal alegação, tendo em vista que, nos termos do artigo 144 CTN, o lançamento se rege pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. Então, a conclusão, ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo essa área de reserva legal no valor de 213, volta aqui na dimensão, né? Na dimensão de 213,5 hectares, vez que devidamente averbado matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, impondo-se o recálculo do imposto devido em face de tal reconhecimento. Como eu voto, presidente? Gregório, esse processo é o 242, né? 215, item 215 da pauta. 215 da pauta, 215 da pauta, é o 028, não é isso? É o 028. É o 72.028, tá certo. Final é 2007-31. É isso mesmo, é isso mesmo. Ok, Luiz? Ok? Colegas, alguém gostaria de comentar o voto do Gregório ou o processo? Não? Podemos votar, então? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório não. Márcio? Eu acompanho o relator também. Renata? Eu acompanho também. Rafael? Eu acompanho o relator, presidente. Luiz? Acompanha o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Enquanto você falava, Gregório, eu redigi aqui um dispositivo, veja se fica de acordo assim, ó. Eu coloquei assim, ó. Acordam os membros do colegiado por... Esse é o dispositivo para o item 215 da pauta da contribuinte, CAP, Administração e Participações Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido 213,5 hectares da área de reserva legal glosada pela fiscalização. Pode ser assim? A fiscalização glosou 580, que glosou tudo, né? Da área glosada, eu estou dizendo que deve ser restabelecido 213,5 hectares. Pode ser, né? Devendo ser restabelecido 213 hectares da área de reserva legal glosada pela fiscalização. Tá? Presidente, essa decisão ela vai se repetir nos itens 216 e 218. É igualzinho, a mesma coisa, só muda o exercício. Aqui é exercício 2003, os itens 216 e 218 é exercício 2004 e 2005. A situação é a mesma, só muda... É o 17, né, Gregório? Não, a decisão 17 é um pouco diferente. Então, ela se aplica ao 316 e 18? 216 e 218, isso. Eu acho que ela não se aplica ao 216, Gregório. Perceba que eu acho o lançamento do 216, eu me confundi quando eu perguntei pelo anterior. A do 216, o exercício 2004, o lançamento foi constituído em 5 de janeiro de 2009. Pode estar com 4 dias aí de decadência, né? Se houve pagamento. Na DRJ, na decisão da DRJ, diz que a notificação do lançamento, a ciência foi dada à interessada em 5 de janeiro de 2009. Folha 426 do volume 2. Do volume 2, folha 426. Onde é que está a folha 426 aqui? Então, se foi assim como a DRJ está afirmando, a gente tem uma situação potencial de decadência aí. Tá, só um minuto. Tá certo. Depois desses 3 aqui, colegas, a gente faz aí desses que a gente está vendo agora, a gente faz o intervalo.
retoma depois do intervalo os processos. 2878. Exatamente, 5 de janeiro de 2009. E há um imposto aqui apurado de R$ 2.643,50. A gente cai na regra da decadência, da ferição de potencial decadência. Né? Esse 2004 aí. Você viu a intimação, a UAR? A DRJ cita e há aquela folha de entregue, né? Na folha 426, 5 de janeiro. Confirmo que é DRJ desse. Confirmo exatamente que é DRJ desse. A data de entrega é 5 de janeiro de 2009. Aí nós estamos aí diante de uma situação de potencial decadência. O histórico do objeto está na folha 426. 426? 426 na nomenclatura do processo físico. Não é processo, é 465 no PDF, é 465. Você tem ali, não tem o AR propriamente dito, ele é assinado, tem aquele histórico do objeto e a DRJ confirma que foi 5 de janeiro. No extrato de processo, também diz a data da ciência, 5 de janeiro de 2009. O extrato de processo é na folha 468. Então, a gente tem 3 informações do processo dizendo que foi 5 de janeiro. Tem a DRJ afirmando, tem o histórico, o rastreamento do correio e a própria data de ciência que foi alimentada no extrato do processo. Aquele extrato do processo que tem todas as informações do processo, do débito, de tudo. Então, nessa situação aqui, passou de 4 dias, então, no fato gerador, então a gente tem a situação potencial de decadência, teria que entrar na situação da resolução. Presidente, vamos deixar esse item 216 em vista de mesa? Pode ser. A gente retoma daí na sexta de manhã, pode ser? Colegas, item é o 216, né? Isso. Mas a decisão se aplica ao 218? Sim. E não tem decadência, 218, né? Já conferiu lá? Luiz, não, né? Não, eu não abri ainda o 218. É 217 que eu vou olhar o exercício que Gregório disse aí. Eu estava checando o anterior, por isso que eu me confundi quando eu perguntei ao Gregório. Estava confiando, aí, eu acredito que o 217 em diante não tem, não, que o 217 é exercício 2006 e o outro deve ser 2015, né, Gregório? 2005. Então esses dois aí, eu não conferi ainda não, mas provavelmente não. Porque as coisas, os fatos acontecer tudo no mesmo. Aquele anterior, o 729, ele escapou por pouco, ele foi 21 de 12 de 2007. Aí o 2004 já foi em 2009. Esses aqui devem ter sido em 2009. Eu acredito que tenham sido, pela regra, pela lógica, seria em 2009. Mas aí o Gregório pode conferir quando for na vista de mesa, ele pode aproveitar e olhar isso com mais cuidado. O 218 também sai com vista de mesa, Gregório? Não, acho que não. Não precisa? O 218? Não precisa, não. Não, né? Não. Podemos produzir a mesma decisão, né? Então tá. Colegas, então o item 215 da pauta, a decisão proferida no item 215 da pauta da contribuinte, CAP Administração e Participações Limitada,
ficou assim, vou repetir. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser restabelecido 213,5 hectares da área de reserva legal glosada pela fiscalização. Essa decisão vai ser reproduzida no item 218. É a mesma situação, só muda o exercício, né? Essa decisão seria reproduzida também no item 216, porém, parece que há a possibilidade de ter ocorrido a decadência, né? Aí o Gregório vai só confirmar, então o item 216 está saindo com vista de mesa, tá? A gente retoma daí na sexta-feira de manhã o item 216. Então tá, colegas. E o item 217, e o item 217, eu estou negando o provimento a recurso voluntário. A única diferença, muda também o ano no calendário, né? Mas o que ele diverge dos outros é que no item 17 não teve glosa de área de reserva legal, que foi reconhecida no outro processo. Que era um do provimento lá. É a mesma área todos? Sim. É a mesma área. E Sim. esse não teve glosa de área de reserva legal? Não. Não. E aí, no caso... então tranquilo. Colegas, a mesma situação, só muda o exercício, o item 217, mesma situação, só muda o exercício, a diferença em relação ao 215 e 218, e o 16 é que no 217 não tem área de reserva legal. Vou perguntar de forma genérica. No item 217, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator em relação ao item 217? Não, né? A diferença do 217 para o 215, 16, 18 é que no 217 não tem área de reserva legal, que é a única área em relação à qual o Gregório deu parcial provimento. Então, para o item 217, o Gregório está negando o provimento ao recurso voluntário. Então, para o item 217 ficará assim: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eram só esses ou deixa eu ver ali? Eram só esses, né, Gregório? Perfeito. Colegas, então só fizemos 3, sobrou um desses aí para vista de mesa, e a gente retoma depois do intervalo, então, tá? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos agora? Então tá, colegas. Rafael